Para falar agora sobre o primeiro ano de Felipe Luiz à frente do Flamengo, ele completa uma temporada de Fla no time principal em 30 de setembro. A estreia aconteceu em 2 de outubro, na vitória por 1-0 contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Nesse período, 67 jogos, 45 vitórias, 16 empates e 6 derrotas, 3 títulos importantes conquistados. Além do enorme sucesso esportivo, Felipe Luiz também assegurou uma grande economia. É que o salário dele segue sendo o mesmo no momento em que ele foi promovido do sub-20 para o principal. Felipe Luiz ganha 300 mil reais por mês. Já contei para vocês que é o técnico mais barato entre os 12 grandes do futebol brasileiro. Ele está entre os mais baratos da Série A do brasileiro. É bem verdade que o Flamengo já tentou aumentar seu salário em duas oportunidades. O Felipe Luiz está adiando a renovação do contrato que se encerra em dezembro desse ano. Importante registrar que a partida dessa quinta-feira contra o Estudiantes é a mais importante da passagem de Felipe Luiz pelo Fla. Vencendo, o rubro-negro chega à semifinal da Libertadores. Em caso de derrota e eliminação, Felipe Luiz certamente vai ser bastante contestado. Com a vitória por 2-1 no jogo de ida, o Flamengo só é eliminado se perder por 2 ou mais gols de diferença. Se perder por um gol, a decisão vai para pênaltis. Só mais uma última observação sobre Felipe Luiz. Com essa temporada inteira dele à frente do Flamengo, dá para dizer também que o Flamengo economizou com multas. Multas rescisórias com demissões de técnico tem sido um enorme calcanhar de Aquiles pro Fla. O rubro-negro chegou a gastar 49 milhões e 300 mil reais entre a demissão de Domenech Torrent em 2020 e a demissão de Tite no ano passado. Bora falar sobre Gerson. Tem novidade importante, pelo menos segundo a apuração do jornalista Fabrício Lopes. O meio-atacante cogita voltar temporariamente para o Flamengo. Bora te explicar essa história. Gerson tem ficado de fora dos últimos jogos do Zenit por conta de uma lesão muscular. Cheguei a contar para vocês nessa quarta-feira que ele cogitava contratar um fisioterapeuta particular, por entender que o processo dentro do Zenit não era dos mais adequados. Nessa quinta-feira, o Fabrício Lopes afirmou que as negociações com o Flamengo começaram para que ele ganhe uma autorização do Zenit e venha se recuperar por aqui. O Flamengo teria, segundo o Fabrício Lopes, aprovado essa recuperação. Mas calma, não existe nenhuma movimentação para que o Gerson seja contratado pelo Flamengo. Inclusive o BAP, o presidente rubro-negro, é radicalmente contrário a essa ideia. A avaliação interna é de que Jorginho e Saul, recém-contratados, têm dado conta do recado. Para falar a verdade, eles até superaram as expectativas e têm jogado mais bola do que o Gerson, vendido na metade do ano para o Zenit por 25 milhões de euros. A verdade verdadeira é que o Gerson deixou o Flamengo pela porta dos fundos. Ele e o pai dele trabalharam de maneira muito obscura, de uma maneira não muito legal, para a saída do atleta. Diante de todo esse cenário, a possibilidade de contratá-lo está completamente descartada. Para derrubar um histórico não muito positivo em Libertadores da América na fase de quartas de final. O Flamengo tem melhorado seu retrospecto na principal competição continental nos últimos anos, mas ainda assim, nas 7 participações em Libertadores na fase de quartas de final, foram 4 eliminações e 3 classificações. O Flamengo caiu em 1991 contra o Boca, em 1993 contra o São Paulo, em 2010 contra a Universidade do Chile e em 2024, ano passado, para o Peñarol. As 3 classificações contra o Internacional em 2019, contra o Olímpia em 2021 e contra o Corinthians em 2022, você percebe que essas passagens para fases seguintes sempre em anos recentes. O time deve ter 6 mudanças para o confronto contra o Estudiantes, que acontece logo mais às 21h30 em La Plata, na Argentina. O possível Flamengo com Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Jorginho, Saul e Arrascaeta, que baita meio campo, Gonzalo Plata, Pedro e Samuel Lino no ataque. Hora de falar sobre vários times importantes do futebol brasileiro na bronca com o Flamengo. Tudo porque o rubro-negro conseguiu uma liminar na justiça impedindo que a Libra faça o pagamento referente ao mês de setembro do Campeonato Brasileiro para os clubes que integram a Libra. O Flamengo faz parte da Libra. A motivação do Flamengo nessa ação na justiça diz respeito a um desacordo com os outros integrantes. O Flamengo faz parte da Libra, cuja participação tem 9 times da Série A. A alegação do presidente BAP é de que o contrato assinado pelo seu antecessor, o Rodolfo Landim, faz com que o rubro-negro perca pelo menos 100 milhões de reais por ano com os direitos de transmissão. E o BAP tenta convencer os demais clubes a mudar essa forma de divisão da grana. Os outros 8 clubes disseram não. A gente está muito satisfeito com essa divisão mais igual. O que o BAP fez?
Como um mau perdedor, ele foi à justiça e conseguiu uma liminar para impedir que essa grana seja depositada nos clubes. A grana vai ficar em juízo. Dessa maneira, o São Paulo deixa de faturar 13 milhões e 400 mil, o Palmeiras fica com 12 milhões e 300 mil suspensos, o Santos com 9 milhões e 400, o Atlético com 7 milhões e 700, o Bahia com 7 milhões e 200 mil reais, Red Bull 5 milhões de reais, o Vitória 4 milhões e 600 mil, o Grêmio faz parte da Libra, mas é o único que não tem, nesse momento, direito a essa verba. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo classificado para as semifinais da Libertadores da América, mas quem esperava facilidade se surpreendeu. No tempo normal, o rubro-negro perdeu para o Estudiantes em La Plata, na Argentina, o único gol da partida marcado por Benedetti. Como o Flamengo havia vencido por 2-1, placar agregado de 2-2 e decisão nos pênaltis. Com detalhe importante, durante o segundo tempo, o Estudiantes chega a fazer 2-0, o gol é anulado por conta de um impedimento, o que salva o Flamengo de uma eliminação. Seria mais uma eliminação nas quartas de final, a quinta em 8 participações. Na decisão por pênaltis, brilhou o Rossi, que havia falhado no gol do Benedetti. Ele mesmo admitiu que demorou para tomar a decisão de espalmar a bola do Benedetti. Na decisão por pênaltis, 2 pênaltis defendidos pelo goleiro, que já foi atleta do Estudiantes, aquela famosa lei do ex. Todas as 4 cobranças do Flamengo muito bem feitas, com destaque para do Léo Pereira, zagueiro que esbanjou categoria e pôs a bola no ângulo, na gaveta. E depois ainda saiu dizendo que foi mais ou menos, a cobrança não foi tão boa. Obviamente de forma irônica, né? Com a vitória por 4-2 nos pênaltis, o Flamengo se credencia e passa para as semifinais. 13 milhões de reais de prêmio pago pela Conmebol. Tem também toda a receita com bilheteria do jogo contra o Racing. Flamengo e Racing se enfrentam em um mês. O time argentino tem, inclusive, melhor campanha do que o Fla. Daqui a pouco eu falo sobre campanhas. O outro confronto de semifinal terá Palmeiras e LDU, de quem você vai saber mais daqui a pouquinho. Só para completar, como Palmeiras e Flamengo estão em lados opostos das chaves, dá para imaginar uma final novamente entre os brasileiros, como já havia acontecido na edição da Libertadores de 2021. Você acha que podemos assistir a uma outra final? Já usa o espaço para comentário e registra a sua. Vamos lá para mais uma notícia. Nação, depois da classificação suada contra os Estudiantes, o Flamengo já vira a chave para encarar o Corinthians pelo Brasileirão. Felipe Luiz deixou claro na coletiva que o foco agora é total no timão, reconhecendo que a equipe precisa recuperar pontos depois do tropeço contra o Vasco. O treinador destacou que o Mengão vai precisar entrar concentrado para buscar a vitória na Neoquímica Arena, já que o objetivo é manter a briga pela liderança no campeonato. Ele ainda falou sobre ajustes importantes que o time precisa fazer, principalmente na defesa e na transição, para repetir a boa atuação que teve no primeiro tempo contra os argentinos no Maracanã.